galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo, nós vamos embarcar em uma aventura numa galáxia muito, muito distante, mas em uma outra era. Separado entre Canon e Legends, o universo expandido de Star Wars é riquíssimo e cada linha temporal é dividida em várias eras. No geral, a diferença não é muito grande, mudando apenas um nome ou outro, mas o universo expandido canônico trouxe uma nova era conhecida como a Alta República. A Alta República foi criada a partir de um projeto multimídia com o objetivo de apresentar uma época em que a República estava no seu auge e expandindo a sua influência para os planetas da fronteira. E a Ordem Jedi era de fato uma ordem de guardiões da força com o objetivo de defender a paz e independente da República, apesar de que em certos momentos existia uma parceria ali. Sem dúvida é um período interessante e, por ser algo novo, traz uma sensação de curiosidade. Nos livros, esse período começa com a luz do Jedi, mas já vou avisando que é esquema de pirâmide. E se você curte Star Wars e quer conhecer mais sobre a Alta República, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, que assim você ajuda a Dimensão Cultural a alcançar mais pessoas. Os livros da Alta República são divididos em 3 fases, onde cada fase possui 2 trilogias, uma adulta e outra jovem adulta, e a história alterna entre elas. A Luz do Jedi é o primeiro livro da trilogia adulta da fase 1 e apresenta um período de estabilidade para a República. A paz reina, as pessoas confiam no Jedi e, para garantir que essa prosperidade chegue à orla exterior, a chanceler Lina Soul faz uma série de grandes obras. A mais ambiciosa é o Farol da Luz Estelar, que é uma base da República na fronteira para garantir proteção e qualquer outro tipo de apoio aos planetas mais distantes. Só que quando o farol está prestes a ser inaugurado, um acidente acontece no hiperespaço com a nave Legacy Run, fazendo com que seus destroços sejam espalhados pela galáxia, podendo atingir não só outras naves, como também planetas. Esse acidente vai gerar sombrias dúvidas sobre a viagem espacial, já que não é natural que um acidente desse tipo ocorra no hiperespaço. E assim, os Jedi vão ajudar a República a evitar catástrofes a níveis planetários. Só que em meio a isso, nós vemos a ascensão dos Nihil, um grupo de piratas que assombra a orla exterior e que é bem mais perigoso do que aparenta. A Luz do Jedi possui uma leitura bem envolvente de extrema importância, já que é responsável por apresentar um novo período ao público. Então não podia fazer feio e não fez, assim, muito pelo contrário. Achei interessante que o livro começa com um resumo contextualizando a Alta República justamente para já trazer certa familiaridade para o leitor. E é uma era que logo no seu início já se mostra essencial por explicar coisas da história da galáxia que apenas estavam ali. Mas como surgiram? Qual foi o motivo? Como chegou a esse ponto? O livro vai nos dando pequenas informações ao longo da história principal que expande o nosso conhecimento sobre o universo de Star Wars. Então assim acaba sendo um universo mais complexo, citando produções culturais da galáxia, como a ideia de filmes e romances. Gente, canonizaram a ideia de fanfic. Eu achei genial. Mas além dessas partes que nos aproximam dos personagens por termos um gosto cultural parecido, a Luz do Jedi deixa bem claro que nós estamos sim numa galáxia muito, muito distante, que essa galáxia que já conhecemos é algo familiar, mas que nós estamos em uma outra era. É um novo período que não conhecemos muito. Então a galáxia é a mesma, mas possui as suas diferenças. A estrutura social, os objetivos dos personagens, as naves, a filosofia Jedi. Através disso tudo, nós podemos ver que a Alta República é aquele tempo mais civilizado que o Obi-Wan fala pro Luke lá no episódio 4. Uma arma elegante para um mundo mais civilizado. E que apesar de ser uma outra época, ter essa ligação com os filmes acaba sendo algo bem impactante. Igualmente impactantes são os personagens. O livro traz personagens muito interessantes, assim, muito mesmo, e você é conquistado por eles logo nas primeiras cenas. Só que você não pode ser conquistado demais, senão você termina triste. Ninguém me avisou, mas eu fui descobrindo que a Alta República é pior do que os livros do George Martin. Por mais importante que um personagem seja na narrativa, isso não quer dizer que ele vai terminar vivo. Ninguém está seguro aqui e quando você menos espera, o seu personagem favorito morre. Aí você arranja um outro personagem favorito e ele também morre. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. Mas tirando essa parte trágica, os personagens são realmente muito interessantes e possuem personalidades bem particulares. O que é um ponto muito positivo, porque num livro com tantos personagens sendo apresentados, alguns deles poderiam ter uma personalidade sem graça ou personalidades muito parecidas. E isso não ocorre aqui.
nem mesmo com os Jedi, que possuem uma grande união ao redor da Ordem, mas eles vão pensar de forma diferente, eles questionam as decisões do Conselho, mesmo sendo uma época em que a Ordem Jedi ainda não está corrompida como ela está lá nas prequels. Os Jedi estão no auge, mas os próprios cavaleiros começam a questionar se a maior obrigação deles é com a Ordem ou com a Força. Faz o leitor também questionar até que ponto a Ordem mantém a melhor postura diante de um determinado acontecimento. A um lugar sombrio essa linha de pensamento nos levará. E com isso nós temos mais informações sobre a Ordem Jedi. A ideia realmente de lutar para se defender e que o ataque é a última escolha. Os Jedi acreditam que todos são feitos de luz e que cada um se conecta com a força de uma determinada forma. Para uns, a força é sentida como música, para outros é o barulho das ondas do mar. Tudo é possível através da força e cada Jedi tem uma habilidade especial. Por exemplo, o Jedi Loden Greatstorm tem a habilidade de despencar de uma rocha e no último minuto diminuir a sua velocidade para um pouso perfeito. De uma forma que seu padawan acha incrível e que seu mestre praticamente voa, já que ele não considera essa ação necessariamente como cair. Ou seja, ele cai com estilo. Isto não é voar, isto é cair com estilo. Vale lembrar que esse é um período em que o Yoda viveu na sua vida. Ele é mencionado muitas vezes e os seus ensinamentos estão ali presentes com os Cavaleiros da Alta República. Mas como a ideia do projeto é apresentar novos personagens, ele não aparece. Ele tá ali num período sabático. Yoda, você procura Yoda? Conhece ele? Mas eu acho bem legal saber que o personagem presenciou todas as mudanças da Ordem Jedi, que são bem significativas. Nós estamos mais acostumados com os Jedi da trilogia prequel, que são basicamente funcionários da República. E aqui é deixado bem claro que os Jedi eles são independentes, eles possuem os seus próprios assuntos e que em determinados momentos, principalmente momentos de grande necessidade, eles se aliam às forças da República. E um acidente no hiperespaço capaz de destruir diversos planetas é de fato um momento de grande necessidade. Então a postura da Ordem é diferente em vários aspectos entre uma era e outra. Inclusive eu já estou shippando 2 Jedi nesse livro. Mas vai acabar bem. Não vai. Eu vou ficar triste, eu sei. Mas não tem como, assim, eu esperei por um romance proibido dentro da Ordem por muito tempo. Assim, nas prequels existem histórias de Jedi que tiveram romances proibidos com pessoas de fora da Ordem, principalmente políticos, né? E no Legends tem um clima ou outro entre Jedi, mas isso nunca foi explorado de fato. Então eu fiquei muito realizada quando eu vi 2 Jedi com interesse romântico um pelo outro. E a descrição desse sentimento é muito bonita, ao mesmo tempo em que os Jedi encaram um conflito interno, pois é um sentimento proibido para eles. Então é complexo, com um toque de romance e sensualidade, mesmo sem ter de fato uma cena romântica. É o tipo de casal que vai acabar com o meu emocional e eu adoro isso. A obra também traz o questionamento e o desenvolvimento de ideias bem profundas. Existe um debate entre a ideia de legado e progresso e como em determinados momentos essas ideias não caminham juntas. A ideia de que paz e justiça caminham juntas porque a paz sem justiça é uma paz oferecida por tiranos. Essa aqui gerou uma discussão filosófica na minha cabeça. São muitas lições que esse livro apresenta e os Nihil possuem uma visão completamente oposta dos Jedi e por conta disso eles chegam para confrontar a Ordem. No geral, A Luz do Jedi é um livrão ao apresentar um momento de generosidade e esperança da República que é o ponto de partida para um conflito de tamanho inimaginável para os Jedi. Eu sinto um plano para destruir os Jedi. A narrativa chega com questionamentos bem pertinentes sobre o funcionamento e a segurança do hiperespaço, sobre a força e a própria Ordem Jedi, mostrando que os personagens são muito mais profundos do que as ideias que eles defendem e deixando os fãs com algo a se pensar também. Aconselho muito vocês a lerem a Alta República, mas comecem essa aventura sabendo que é um esquema de pirâmide. Mas é um esquema de pirâmide que vocês vão adorar fazer parte, porque a galáxia é riquíssima e somos todos a República. E essas foram as minhas primeiras impressões de A Luz do Jedi, mas são tantos detalhes apresentados por esse livro que a gente precisa praticamente desenvolver uma pesquisa acadêmica para obter todas as respostas que nós queremos. Mas agora eu quero saber de vocês, se vocês já conheciam A Luz do Jedi, já conheciam esse projeto da Alta República, se não ficaram com vontade de entrar nesse esquema de pirâmide, deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!